Graça e paz, meus amados irmãos internautas. Quem vos fala é o José Freire e esse é o seu canal Uma Visão Além. Eu gostaria muito que você que ainda não se inscreveu no canal Uma Visão Além, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber todas as nossas postagens e deixe o seu like. Dando o seu like, o YouTube entende através dos algoritmos e ele envia mais o nosso canal para mais pessoas. Vamos à palavra de hoje e em seguida uma oração. A palavra de hoje que tem como tema propósitos de Deus. Amados, vamos então à palavra de hoje, propósitos de Deus, baseado no livro de Êxodo, capítulo 14, do verso 14 até o verso 16. Vamos então à introdução do nosso estudo. Deus tem bênçãos para nos dar, mas também, meus queridos, tem um propósito abençoado para as nossas vidas, que são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Jeremias 29:11, né? Contudo, este propósito só pode acontecer, meus queridos, quando buscar-me-eis e achar-me-eis, quando me buscardes de coração. Jeremias 29:13. Muitas pessoas, muitas das vezes, né, não entendemos o propósito de Deus para nós e nós ficamos, queridos, lutando em vão, até que então aprendemos que invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias 33:3. Que é propósito de Deus revelado a todos nós. Então, meus amados irmãos internautas, vai deixando o seu like no vídeo aí. O povo de Israel teve muita dificuldade em entender, queridos, e aceitar o propósito de Deus para as suas vidas. Viviam reclamando, e a murmuração é o louvor a Satanás. O louvor a Deus é uma coisa, a murmuração é louvor ao inimigo. Ele tem prazer em ver o crente reclamando por tudo que ele passa. E isso significa que não entendeu o propósito de Deus para a sua vida. E o inimigo, querido, ele tem legalidade para atrasar as suas bênçãos. Por isso o Senhor disse ao povo que pelejaria por eles se calariam. Verso 14. Quando não souber ou não entender o propósito de Deus para a sua vida naquele momento, naquela situação que você está vivendo, quando não souber ou não entender o propósito de Deus para a sua vida, o que você tem que fazer? Lembre-se de que bom é guardar a salvação do Senhor, e isso é silêncio. Lamentações 3:26. Quando entendemos e aceitamos os propósitos de Deus para nós, amados, não apenas recebemos bênçãos do Senhor, meus queridos, como nós também passamos a viver uma vida abençoada mesmo diante das dificuldades, porque sabemos que as promessas do Senhor não falharão. Você sabe o propósito de Deus para a sua vida? Vamos aprender com a caminhada de Moisés e o povo de Israel a ver como aprender, entender, aceitar o propósito de Deus em nossas vidas, para as nossas vidas. Então, primeiro ponto, aprendendo o propósito de Deus. Desde o seu nascimento, Deus teve um propósito especial para a vida de Moisés. Foi tirado das águas, livrado dos soldados para salvar o seu povo. Mas, para aprender que Deus tinha um propósito para a sua vida, Moisés precisou passar por duas escolas. A escola do palácio e a escola do deserto. A escola do palácio, durante os primeiros 40 anos da vida, embora não soubesse disso, Moisés foi preparado como um príncipe para governar um povo. Lembra disso? Recebeu educação, aprendeu a conversar, se comportar como líder. Estudou com os melhores mestres e aprendeu a escrita, para que depois de muito tempo o Senhor o ordenar escrever a sua palavra. Se ele fosse criado com seus pais, não teria essas oportunidades, meus amados. Nós também passamos
pela escola do palácio, quando somos livrados por Deus, quando temos oportunidades de aprender e recebermos prosperidade. Se estiver tudo bem com você, saiba que está nesta escola e aprenda o máximo possível para Deus te usar depois, como fez também José no Egito, no tempo das vacas gordas, reservada para o tempo das vacas magras. A escola do palácio é isso. Agora vamos entender um pouquinho a escola do deserto. Depois que Moisés começou a amar o povo hebreu e defendeu um escravo matando o egípcio, queridos, ele teve que fugir para o deserto de Midian, onde ele passou mais de 40 anos da sua vida. E ali no deserto, ele saiu da zona do conforto. Ele aprendeu a suportar o calor extremo do deserto durante o dia, o frio extremo do deserto durante a noite e as madrugadas. Teve que se acostumar com os alimentos e aproveitar a água escassa. Aprendeu a cuidar do rebanho para depois guiar as ovelhas de Deus. Isso tudo era propósito de Deus em sua vida. Queridos irmãos internautas, no deserto constituiu família, teve a vida feliz. Deus estava treinando para viver no deserto e guiar o seu povo para Canaã. Ele estava preparando, formatando aquele vaso. Meus amados, também passamos pela escola do deserto, quando somos provados por Deus. Sair da zona de conforto é necessário para aprender a viver e valorizar o que Deus nos dá. Em que escola? Eu te faço uma pergunta, você internauta que nos assiste, que ouve esse vídeo. Em que escola você está passando neste momento? Deus está preparando você para um propósito especial. Pare e pense nisso. O segundo ponto que eu quero falar nesse nosso estudo, entendendo o propósito de Deus. Passar pela escola do palácio, o deserto, é inevitável, mas entender é uma opção. Então, passar pela escola do palácio ou a escola do deserto é inevitável, você vai passar. Mas entender é uma opção. Com mais de 80 anos de idade, Moisés recebe o chamado de Deus na sarça ardente, Êxodo 3, 1 a 14. Foi neste momento que ele entendeu o propósito de Deus para a sua vida. Ele relutou com Deus, dizendo que não sabia falar, mas Deus lhe dá sinais, curando sua mão e transformando uma serpente, né? a vara dele em uma serpente. Êxodo 4, do verso 1 ao 17. Moisés voltou ao palácio com Arão para anunciar as 10 pragas. E em todo tempo Deus livrou o seu povo, porque tinha um propósito para com eles. Faraó, meus queridos, teve oportunidades de entender, mas não quis. O povo de Israel, que era pobre e escravo, em uma única noite se tornou o dono de todo o rebanho do Egito. Êxodo 9, do verso 1 ao 7. Em uma noite, as casas e palácios egípcios foram destruídas por uma chuva de pedras. Êxodo 9, verso 13 ao verso 28. As casas dos hebreus foram preservadas e em outra noite se tornaram donos de todo o alimento da terra, porque as plantações dos egípcios foram destruídas, meus queridos, por gafanhotos. Êxodo 10, do verso 1 ao verso 20. E ao saírem, levaram os tesouros deles, de maneira que foram embora enriquecidos. Êxodo capítulo 12, verso 35 e verso 36. Certo? Não dá como fugir do propósito de Deus sem ser feliz. Entretanto, quando entendermos a vontade de Deus, do Senhor, Ele realiza maravilhas em nossas vidas e nos livra, queridos, de todo o mal.
vivendo um propósito de Deus, somos conduzidos ao palácio de Deus, não para perdermos nossa vida, para faltar em nossas vidas. Deus não vai permitir faltar nada em nossas vidas. Deus usa coisas simples como a sarça e poderosos como o fogo para nos mostrar seu maravilhoso propósito. Deus está entendendo o propósito de Deus, quer dizer, Deus não, você está entendendo agora o propósito de Deus na sua vida? Então deixe Deus falar com você e te mostrar a sua vontade. Qual é a vontade dele para contigo? 3. Aceitando o propósito de Deus. Depois que Moisés entendeu o propósito de Deus para ele, deixou de ser um homem fraco e irado para viver plenamente a vontade de Deus. Ele enfrentou tudo, voltou para o Egito e conduziu o povo para Canaã. Se não tivesse compreendido e aceitado, não teria condições de suportar, meus queridos, tudo o que ele enfrentou. Então, como aceitar o propósito de Deus? Com oração e atitude de fé. Era isso que Moisés fez em cada situação. Primeiro orava ao Senhor, contando o que acontecia, e depois agia com a autoridade dada por Deus. Então veja, perigos ao ser perseguidos por Faraó diante do mar. A Bíblia nos diz, meus amados irmãos, que Moisés orou ao Senhor e Deus colocou uma coluna de fogo de dia e de nuvem de noite para guiar o seu povo e separá-los do Egito. Então de dia era uma coluna que guiava e protegia eles do sol, e à noite essa coluna era uma coluna de fogo para fazer eles andar na claridade da escuridão do deserto. Então Moisés estendeu a mão e o mar abriu e o povo passou, queridos. E depois estendeu a mão e o mar se fechou para levar o povo e mostrar que o caminho que Deus tem em seus propósitos não tem volta. Mas retroceder é perdição. Êxodo 14, 15 e 25. As águas amargas de Mara, depois de cantar e se alegrar do outro lado do mar, foram beber água e esta era amarga. Mas Moisés orou ao Senhor e Deus lhe mostrou uma árvore e lançou na água e esta ficou sã. O segredo aqui não é a árvore que curou a água, e sim a atitude de obediência à palavra de Deus. E depois disso, meus amados, foram para Elim, onde Deus lhe deu um oásis com 70 palmeiras e 12 fontes, uma para cada tribo. Êxodo 15, 22 e 27. Momentos de fome. No deserto de Sim, quando iam caminhando, os alimentos que trouxeram do Egito acabou e o povo murmurou. Mas Moisés orou novamente a Deus e Deus mandou o maná, fazendo chover o pão do céu para alimentar o povo. Êxodo 16, o verso 1 ao 10. E diante da angústia do povo, eles se encorajaram, se enjoaram do maná, chamando de pão vil, e queriam comer carne. Mas o rebanho ia acabando no deserto, não tinha carne para todos. E por isso murmuravam. Mais ainda. E a Bíblia nos diz que Moisés orou de novo a Deus e o Senhor enviou cordonizes. Êxodo 16, verso 11 ao 21. A sede do povo novamente. Passou um tempo e o povo chegou a um lugar chamado Refidim, onde sentiram sede por não haver água para beber, e o povo murmurou novamente contra Moisés. Ele orou a Deus e o Senhor mandou que tocasse na rocha e jorrou água para todos beberem. Êxodo 17, 1, 7. E diante dos inimigos, começaram a surgir os povos ao redor querendo impedir o povo de chegar lá em Canaã. Os amalequitas atacaram o povo de Israel e Moisés, entendendo o propósito de Deus, foi já orar no monte, profetizando a vitória de mãos erguidas sobre o povo de Deus. Mesmo com tudo isso, o povo não entendeu. Achavam ótimo ser livrado das pragas, ter prosperidade, comer
pão do céu, água no deserto, passar pelo meio do mar, contudo não acreditaram. Rejeitaram o propósito de Deus para suas vidas e sentiram saudades dos pepinos, alhos e cebolas do Egito. Números 11:5. Deus tem um propósito para a sua vida. Não podemos ser como o povo de Deus no deserto, murmurando de tudo o que acontece. Mas, meus amados, como Moisés, devemos aprender a ter uma vida de oração antes de tudo o que acontecer e também agir com fé sob a orientação do Senhor. Tudo o que Deus faz é para mostrar seu propósito. Quando Deus tem um propósito, meus queridos, para alguém, Ele guia à frente e atrás, abre o mar, livra dos perigos, faz chover pão do céu, brotar água da rocha. Você já aprendeu, entendeu e aceitou o propósito que Deus tem para você? Qual é a conclusão do nosso estudo? Deus, Ele tem um propósito na minha e na sua vida. Oremos ao Senhor. Ó grande e eterno Deus, Senhor, mediante a esta palavra, queremos te pedir no teu nome, Pai, que o Senhor possa abrir os nossos entendimentos, que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos, os ouvidos espirituais, para entendermos qual é o teu propósito, que a nossa mente possa entender, captar o propósito de Deus por esta situação, por esta batalha, porque grandes são as pelejas que nós passamos, grande e eterno. Nesse momento eu oro com pessoas que estão aflitas, angustiadas, algumas amarguradas, é verdade. Tem aqueles que estão desesperados porque são lutas que realmente nos assim afrontam, como o desemprego, a enfermidade, a rejeição. Mães que têm derramado lágrimas, meu Deus, porque tem um filho nas drogas, um filho ou uma filha que se perdeu na prostituição, no mundo do crime. Santíssimo, que o teu socorro chegue nesta casa, chegue para responder a oração desta mãe, a oração deste pai, a oração deste avô, desta avó, deste homem ou desta mulher. Abençoai as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes, os nossos obreiros, Senhor, os ministros da Tua Palavra. Que o Senhor possa abençoá-los e usá-los nesta nação. Eu te apresento, ó Deus, as nossas autoridades, prefeitos, vereadores, deputados estaduais e federais, governadores de estados, o presidente da República e os seus ministros de estados, os ministros que compõem a Suprema Corte do Brasil, todas as autoridades, os ministros da Tua Palavra, Senhor. Abençoa, levanta uma geração de missionários, de pastores, de doutores da Tua Palavra. Santíssimo, aonde houver uma pessoa enferma, que esta enfermidade seja repreendida em nome de Jesus. Aonde houver alguém deprimido, oprimido, que ele seja liberto pelo poder do nome de Jesus. Que as bênçãos dos céus recaiam sobre estas vidas que neste instante oram conosco. Eu quero apresentar todos aqueles que estão nos presídios, aqueles que se entregaram a Ti mesmo dentro de um presídio, meu Deus. Que a minha voz possa chegar e através desta oração o Senhor fazer maravilhas. Me apresento, meu Pai Santo, em oração os hospitais, os manicômios, aqueles que moram nas ruas, esta casa que falta o pão, que a luta é grande. Senhor, traz o socorro, o presente para esta casa, esta família.
Te apresento todas as denominações, seus líderes. Meu Deus, que o foco seja almas, ganharmos os perdidos, ganharmos os famintos, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. É o que nós te pedimos no dia de hoje. Senhor, recebe o nosso clamor e a tua palavra alimente os corações. Em nome de Jesus. Graça e paz a todos.